Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa transformação, iniciando pelas oportunidades para o nosso arrependimento, para começarmos verdadeiramente esse processo de transformação tão urgente e necessário para todos nós. E por isso agradecemos a Deus por ter nos enviado Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade. E quero aqui neste momento cumprimentar a todos os irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes, cumprimentando a nossa irmã Maria Gorete, que é lá de Minas Gerais, a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha, que também é de Minas Gerais, de Belo Horizonte, a nossa professora Vilma, cumprimentando a ela e a todos que aqui se fazem presentes, a todos que ainda adentrarão esta página virtual, a todos que com certeza terão acesso a esse material, cumprimentando também os alunos da professora Vilma, que constantemente também estudam conosco. Agradecido imensamente por mais esta oportunidade, abraçando também o nosso irmão Raimundo Ferreira, lá de Trindade, que hoje também está nos visitando, a nossa irmã Rosa Lima Barros, a nossa irmã Cristiana Arruda, que também aqui se faz presente. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Gratidão imensa ter todos vocês aqui comigo, nós aqui reunidos nesta página virtual para juntos estudarmos, juntos vibrarmos positivamente, emitirmos as nossas melhores vibrações pelo nosso planeta, para a saúde, pela saúde do nosso planeta, a saúde de todos nós, vibrarmos positivamente pelos profissionais da saúde, que todos possam receber as nossas melhores vibrações, a nossa irmã Eliette Rodrigues, que também está chegando aqui para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. E hoje dando continuidade aos estudos da história do Evangelho, na narrativa de Humberto de Campos, o livro Boa Nova. Hoje estudaremos o capítulo de número 26. Porque Humberto de Campos fez esse estudo e vai trazendo para nós, capítulo a capítulo, essa história sequenciada do Evangelho, os bastidores daquelas ocorrências que nós encontramos de forma resumida nos Evangelhos do Cristo. E hoje o capítulo 26 tem como título A Negação de Pedro. No último encontro nosso, nós estudamos acerca da última ceia,
onde tem ali a narrativa da última ceia começando, e fomos até o início daqueles registros que nós encontramos no Evangelho, que nós conhecemos como lava-pés. Aqui Humberto de Campos começa exatamente nesse ponto em que Jesus colocou ali à disposição humildemente, trabalhando por todos, lavando os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos, se colocando na condição de escravo de todos. Mas antes de começarmos aqui, nas palavras de Humberto de Campos, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 137, em que Carlos Torres Pastorino nos fala acerca de céu e inferno. Seja bem-vinda também a nossa irmã Solange Alves. Receba também o nosso abraço fraternal e de imensa gratidão por nos visitar neste momento. Então aqui, Carlos Torres Pastorino nos diz da seguinte maneira, que o céu está dentro de você. E Jesus nos falou sobre isto, que céu e inferno está dentro de cada um de nós. Que céu e inferno é simplesmente um estado de consciência, não é um local geográfico circunscrito, mas um estado de consciência. E é por isso que Pastorino nos fala que o céu está dentro de você, da mesma forma que o inferno, dependendo das nossas atitudes. E aí ele diz, aprenda a viver no paraíso, porque o paraíso não é ali, não é acolá, não é distante, não é perto, não é longe, é dentro de cada um de nós. Não é preciso, conforme ele diz, não é preciso morrer para ir para o céu, ou para o inferno, ou para o paraíso, ou para o purgatório da igreja. Não, de forma alguma. Céu, inferno, paraíso, nós estamos vivendo e vivenciando aqui, de acordo com as nossas atitudes. E ainda ele diz, nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Perdoe sempre e então aprenda a criar o paraíso da alegria no seu interior. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem a respeito de você. Deixe que sua alegria brote do íntimo de seu coração bom e generoso. Então assim nos fala Carlos Torres Pastorino, nos lembrando palavras de Jesus sobre céu e inferno, que está dentro de cada um de nós, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com as nossas escolhas. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino, para começarmos nas palavras de Humberto de Campos, nesse capítulo 26, a negação de Pedro, quando Humberto de Campos inicia da seguinte maneira, que o ato do Messias lavando os pés de seus discípulos encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. Simão Pedro não aceitou de jeito nenhum que Jesus lavasse os seus pés, que o velho pescador, nos fala Humberto de Campos, que o velho pescador não concordava com semelhante ato de extrema submissão e, chegada a sua vez, obtemperou resoluto. Então, Pedro, no momento em que chegou a sua vez, ele não aceitou que Jesus lavasse os seus pés, e aí ele diz a Jesus, nunca me lavareis os pés. Conforme a anotação de João, esta simbologia de humildade, essa expressão maior de humildade de Jesus, lavando os pés dos apóstolos, está registrada apenas pelo evangelista João, no capítulo 13, e aqui no versículo de número 8, quando Pedro disse esta frase a Jesus, nunca lavareis os meus pés.
E aí, na sequência, Humberto de Campos diz o seguinte, nas palavras de Pedro: nunca lavareis os meus pés, meus companheiros estão sendo ingratos e duros neste instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. Então aqui Pedro falou a Jesus que ele não lavaria os pés dele porque Jesus não era um escravo. E naquela época apenas os escravos praticavam esse tipo de atitude, esse tipo de ato para com os seus senhores, lavando os pés dos senhores. Então aqui Jesus se colocou naquela condição de servidor de todos, colocando na prática os seus ensinamentos, porque ele dizia constantemente, em todas as oportunidades, que aquele que quisesse ser o maior de todos no reino de Deus, que fosse e se colocasse na condição de servidor de todos. E aí, na sequência, Humberto de Campos diz que em seguida a essas palavras, lançou à Assembleia um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus lhe respondia: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado. Se eu já lavei os pés dos outros, por que este orgulho, essa sua vaidade, essa sua arrogância em não querer aceitar que eu lave também os seus pés? Não queira, conforme Jesus disse aqui, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado. Em nenhuma circunstância da vida. E você, conforme está aqui, a fala de Jesus, é como se ele estivesse falando para Pedro, e você se colocando desse jeito, nesta condição, não aceitando que eu lave os seus pés, como já lavei os pés dos outros irmãos seus de apostolado, você está se colocando em uma condição de superioridade a eles. E aí Jesus lembra a ele: jamais se coloque em condição de superioridade às outras pessoas aqui na vida. E aí acrescenta que em verdade assevero-te que sem o meu auxílio não participarás com meu espírito das alegrias supremas da redenção. Então aqui Jesus lembra a ele que sem o meu auxílio você não alcançará a redenção. Deixe-me auxiliá-lo. Então assim Jesus estava dizendo a Pedro: deixe-me que eu te auxilie, demonstre na prática a verdadeira humildade. E ainda diz Humberto de Campos que o amigo pescador de Cafarnaum, ou melhor, o antigo pescador de Cafarnaum, aquietou-se um pouco, fazendo calar a voz de sua generosidade quase infantil. Então aqui Humberto de Campos diz que Pedro, se comportando daquela forma para com o Mestre Jesus, ele estava se comportando de uma forma generosa. No entanto, era uma generosidade quase que infantil, porque ele queria praticar aquele ato de generosidade lavando os pés do seu mestre e não o contrário. O contrário ele não aceitava, ele não estava aceitando até aquele momento. E aí diz Humberto de Campos que terminada a lição e retomando o seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente. Ou seja, depois que ele aceitou que Jesus lavasse os seus pés, porque depois, conforme nós encontramos na anotação de João Evangelista, apesar de Humberto de Campos não ter feito referência, aqui neste ponto, quando Jesus falou essas palavras a Pedro, aí ele aceitou que Jesus lavasse os seus pés e falou: Senhor, o Senhor pode me banhar todo, pode me banhar até a minha cabeça. Então aí ele aceitou que Jesus lavasse os seus pés, conforme diz aqui Humberto de Campos, que terminada a lição, ou seja, toda a lição de Jesus naquele ato de humildade, lavando os pés dos seus discípulos e retomando o seu lugar à mesa, ou seja, Pedro
retomando seu lugar à mesa, Jesus parecia meditar gravemente. Logo após, todavia, dando a entender que sua visão espiritual, então aqui Jesus deu a entender que a sua visão espiritual devassava os acontecimentos do futuro. Então Jesus teve ali aquela visão de futuro, como constantemente ele tinha e tem ainda mais, com certeza. Então ele começou a falar acerca do futuro mais uma vez, não para assustar os seus discípulos, mas revelando a eles para que eles se preparassem em relação ao futuro, o que estava por acontecer. Em poucas horas começaria a acontecer. E aí ele diz o seguinte, Jesus diz, aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados neste instante supremo. Então aqui Jesus revela aos discípulos que eles, nenhum deles ou quase ninguém estaria com ele. Ficariam com medo e se dispersariam para protegerem as suas vidas. Então Jesus revela a eles, sei por antecipação que todos vós estareis dispersados neste instante supremo. E aí ele afirma aos discípulos de forma tranquila, de forma serena, é natural, porquanto ainda não estáis preparados, senão para aprender. Então aqui Jesus lembra aos discípulos que aquilo que iria acontecer de eles fugirem no momento supremo, eles se dispersarem, não auxiliarem Jesus, não ficarem com Jesus para o momento supremo, que era natural, porque eles ainda não estavam preparados para aqueles sofrimentos que viriam. Eles estavam preparados apenas para aprender, não ainda para sofrer. Antes, porém, diz Jesus, antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, conforme a anotação de João, no capítulo 13, versículo 34, Jesus deixou para eles e para todos nós um novo mandamento. Aí Jesus diz que o novo mandamento é o de amar-vos uns aos outros como eu tenho vos amado. Amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade. Porque constantemente os discípulos ficavam disputando, conforme vimos e ouvimos no estudo anterior e nos estudos anteriores, que em muitas circunstâncias os discípulos chegavam a discussões graves, discussões estéreis em relação a quem seria superior, qual seria o maior no reino de Deus. E aí Jesus lembra para eles mais uma vez, isso não vale nada, o que verdadeiramente vale é de vos amar-vos uns aos outros, e ainda não será pela superioridade no mundo que vocês serão reconhecidos como meus discípulos, mas nem pela demonstração de poderes espirituais, que eles também queriam e disputavam e queriam ter poderes espirituais para demonstrarem aos outros superioridade espiritual. Então aqui Jesus nos fala, e falando a eles, que também não seria pela demonstração de poderes espirituais que eles seriam reconhecidos como seus discípulos, ou pelas vestes que envergueis na vida. Nada disso será relevante para que vocês sejam reconhecidos, para que nós sejamos reconhecidos como verdadeiros discípulos do Cristo. E aí ele diz, mas vós sereis reconhecidos como meus discípulos pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas e pela disposição boa
no sacrifício próprio. Então aqui Jesus fala a eles o que não seria e não poderia ser levado em consideração, ser levado em conta para eles serem reconhecidos como discípulos dele, e o que era essencial verdadeiramente para serem reconhecidos, que seria pelo amor, revelando o amor verdadeiro, a humildade e também a disposição de sacrifício próprio em benefício dos outros. Isto sim seria necessário, e como nós sabemos, eles fizeram isto. E ainda diz na sequência Humberto de Campos que vendo que Jesus repetia uma vez mais aquelas recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento inquieto, porque Pedro era o mais inquieto de todos, conforme nós encontramos nos evangelhos, e se buscarmos estudos psicológicos acerca do evangelho de Jesus, Pedro era aquela criatura hiperativa, inquieta, que constantemente estava questionando Jesus, aquele ser humano assim como nós, questionador constantemente. Graças a Pedro nós temos vários e vários questionamentos que Jesus vai nos respondendo a Pedro. Então aí Pedro, de forma inquieta, adiantou-se e indagou Jesus: afinal, Senhor, para onde o Senhor irá? Para onde ides? Então Jesus, naquele momento, olhando para Pedro com amor, com sinceridade, com tranquilidade, percebendo que Pedro ainda não tinha entendido quase nada acerca de que sacrifício que ele estava falando, o que ele realmente estava falando, que iria e que estava prestes a acontecer. Então Pedro questionou a ele: Senhor, mas nós estamos aqui e o Senhor está pensando ir para onde? Vai nos deixar e vai fugir? Aí, na sequência, Humberto de Campos diz que o mestre lhe lançou um olhar sereno, como constantemente ele fazia nas maiores indagações ou até mesmo piores indagações que ele recebia. Ele não perdia a calma, a serenidade, a tranquilidade, mas constantemente com aquele olhar penetrante e ao mesmo tempo sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade, e respondeu. Então Jesus demonstrou interesse pela curiosidade de Pedro em querer saber de Jesus para onde ele estava pretendendo ir. Mas será que nós não podemos ir junto com o Senhor? Por que não nos leva junto convosco? E aí diz Jesus: ainda não te encontras preparado para seguir-me. Para onde eu irei? Você ainda não está pronto, responde Jesus a Pedro. E aí acrescenta que o testemunho é de sacrifício. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde, na posse da fortaleza indispensável, você estará pronto. E realmente, conforme nós conhecemos na história dos evangelhos, em especial em Atos dos Apóstolos, em obras complementares, como nós encontramos em Há 2000 anos, em Paulo e Estevão, em especial em Paulo e Estevão, realmente Pedro estava preparado. Lá pelos idos do ano 65, 68, da era cristã, ele estava preparado para o sacrifício supremo, quando ele foi sacrificado, conforme previu aqui Jesus, quando ele foi sacrificado em Roma. Diz a tradição que ao ser sacrificado, ele foi também crucificado. Ele não aceitou que fosse crucificado como Jesus, mas pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque segundo Pedro, ele não era digno de ser sacrificado assim como seu mestre foi.
ele tinha que ser sacrificado de uma forma diferente, não por orgulho, por vaidade, por arrogância, mas ele queria sofrer e, segundo ele precisava sofrer mais do que o seu mestre, sendo sacrificado, sendo crucificado de cabeça para baixo, ele sofreria mais do que o seu mestre, que sofreu sem ter necessidade, sem ter pecado, sem ter errado e foi crucificado. Então diz a tradição que ele fez esse pedido e as pessoas não entenderam nada porque ele pediu ser sacrificado de cabeça para baixo. Então aqui fala Jesus a Pedro que o testemunho é de sacrifício e de suprema abnegação e somente mais tarde tu entrarás na posse da fortaleza indispensável. Somente mais tarde você estará pronto para esse sacrifício. E conforme dissemos, e realmente ele estava, 30 e poucos anos depois, ele estava pronto para este sacrifício, ele estava na posse completa dessa fortaleza indispensável para o sacrifício supremo sem reclamar. E ainda diz na sequência que Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou com certa ênfase ao propósito de impor a confiança do Messias. Então ele queria mostrar para os demais companheiros de apostolado e se impor perante eles a sua dedicação a Jesus. E aí ele questiona a Jesus: não posso seguir-vos? Então ele fez esse questionamento, tipo assim, por que eu não posso seguir-vos? O senhor acha que eu não dou conta? O senhor acha que eu não estou pronto? O senhor acha que eu não tenho coragem para isto? E aí diz na sequência Humberto de Campos, mais um questionamento de Pedro a Jesus. Acaso, mestre, acaso podereis duvidar de minha coragem? Então, não sou um homem? Ele questionou ainda Jesus. O senhor está achando que eu não sou homem suficiente para ter coragem de enfrentar todos os sacrifícios? Por vós darei a minha própria vida. Então aqui Pedro, de uma certa forma, nervoso com as respostas de Jesus, tipo assim, não aceitando e achando que Jesus não acreditava na sua lealdade, na sua dedicação a Jesus, ele fez esses questionamentos. Por que eu não posso ir com o Senhor? Por acaso o Senhor duvida da minha coragem? Por acaso o Senhor acha que eu não sou homem suficiente para enfrentar esses sacrifícios? E aí ele afirma, por vós eu darei a minha própria vida. O Cristo sorriu, anotou Humberto de Campos, que Jesus sorriu para Pedro e respondeu também de forma serena, de forma tranquila, da seguinte maneira: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Então a sua inquietação faz credora, você precisa de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite, aí vem a informação de Jesus em relação à negação ou às negações que Pedro praticaria em relação a Jesus, conforme a anotação de João, também no capítulo 13, no versículo 38. No versículo 38, quando Jesus disse: te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Então assim Jesus afirmou a Pedro em relação a toda a sua coragem, toda a sua dedicação a Jesus. Jesus respondeu para ele: não é bem assim, porque antes que o galo cante no início da madrugada, dessa madrugada, você terá me negado por 3 vezes. E conforme veremos na sequência e conhecemos das informações do Evangelho de João, assim aconteceu. E aí, na sequência, ainda Pedro diz a Jesus, questiona a Jesus: julgai-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Então Pedro se sentiu ofendido
em relação a Jesus, ou por Jesus ter feito aquela afirmação. Por acaso julgai-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto? Não, Pedro, respondeu Jesus com serenidade, com tranquilidade, com amor infinito por ele e por todos nós. Não, Pedro, adiantou o mestre, com doçura, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje. Então Jesus dá aqui mais uma lição a Pedro e a todos nós. Ainda hoje você irá aprender que o homem do mundo, homem no sentido genérico, homem e mulher, ou seja, o ser humano aqui no mundo, é mais frágil do que perverso. Então aqui Jesus afirma a Pedro desta forma, um belíssimo esclarecimento que todos nós aqui na Terra somos muito mais frágeis do que perversos. Em muitas situações, em muitas circunstâncias, nós agimos de uma determinada forma, conforme ele nos fala aqui, não por perversidade, mas sim por fragilidade. Ainda não temos a fortaleza necessária e suficiente para agirmos de uma forma diferente. Por isso ele diz que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ou seja, ele é muito mais frágil do que realmente ele seja perverso. Na maioria das vezes, ele não age por perversidade, ele não age equivocadamente, prejudicando as outras pessoas, ele não age assim por pura perversidade, mas sim por fragilidade nas suas atitudes. E na sequência, Humberto de Campos nos diz que Pedro não quis acreditar nas afirmações de Jesus e tão logo se verificara a sua prisão, no pressuposto de demonstrar o seu desassombro e boa disposição para a defesa do evangelho do reino, atacou com a espada um dos servos do sumo sacerdote de Jerusalém, compelindo o mestre a mais severas observações. Então aqui, conforme Humberto de Campos diz, Pedro atacou um dos servos do sumo sacerdote, e conforme nós encontramos nas anotações de João, ele feriu a orelha, quase decepou a orelha de um servo do sumo sacerdote, e que Jesus teve que falar com Pedro com certa severidade: Pedro, Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com o ferro será ferido. Então assim, diz Humberto de Campos que Jesus teve que falar com Pedro, fazendo assim estas observações com certa severidade, consoante as afirmativas de Jesus, ou seja, conforme Jesus havia afirmado, falando a Pedro que eles se dispersariam, eles não estariam junto com ele, com Jesus no momento supremo. Então diz Humberto de Campos que conforme havia previsto Jesus, o colégio dos apóstolos se dispersara naquele momento de supremas resoluções. A humildade com que Jesus se entregava desapontara a algum deles, em especial o próprio Judas, que tinha firmado acordo com as pessoas importantes, porque ele tinha certeza que no momento supremo, no momento da prisão, Jesus reagiria e não aceitaria ser preso. Mas conforme nos diz aqui Humberto de Campos, que boa parte deles ficaram desapontados com Jesus em relação à sua humildade, a humildade com que se entregava para ser preso, que não conseguiam compreender a transcendência daquele reino de Deus sublimado e distante. Ou seja, que reino é esse que o maior representante que eles conheciam aqui na terra estava se entregando humildemente,
sem falar nada, sem nenhuma reação contra aquela prisão, como alcançar este reino tão prometido por Jesus? Então os discípulos ficaram desapontados, conforme nos diz aqui Humberto de Campos, e não quiseram enfrentar, não quiseram fazer nada, até por medo do que poderia acontecer com eles. E aí diz na sequência Humberto de Campos que Pedro e João, aqui revela Humberto de Campos quem estava acompanhando Pedro, porque conforme nós encontramos nas anotações do próprio João, ali no Evangelho de João, que Pedro estava acompanhado de outro discípulo. No Evangelho não temos a informação quem era o outro discípulo que estava acompanhando Pedro à distância, observando o que iria acontecer com Jesus. Aqui Humberto de Campos nos revela que era João, conforme a anotação do próprio João, no capítulo 18, o versículo 15. Então João não quis, na sua anotação, ele não quis dizer que era ele mesmo, João, que estava acompanhando Pedro. Então João anotou que Pedro, acompanhado de outro discípulo, estava observando a detenção do mestre pelos emissários do templo, e era fato consumado. Combinaram entre si acompanhar de longe o grupo que se afastava conduzindo o Messias. Debalde, procuraram os demais companheiros, ou seja, procuraram em vão e não encontraram ninguém, e eles continuaram seguindo à distância o que iria acontecer com Jesus, e receiosos da perseguição haviam abandonado, ou seja, os demais receiosos de perseguição haviam abandonado Jesus, não queriam saber, estavam procurando salvar as suas próprias vidas, conforme nos diz aqui Humberto de Campos. E ainda acrescenta que ambos, no entanto, desejavam prestar a Jesus o auxílio necessário, ou seja, João e Pedro, mesmo à distância, eles queriam ter uma oportunidade, assim que tivesse uma oportunidade, eles queriam prestar auxílio necessário a Jesus. Quem sabe, diz Humberto de Campos, quem sabe poderiam encontrar um recurso de salvá-lo? Era mister certificar-se de todas as ocorrências. Recorreriam às suas humildes relações em Jerusalém a favor do mestre querido. Compreendiam a extensão do perigo e as ameaças que lhes pesavam sobre a fronte. De instante a instante, eram surpreendidos por homens do povo que, em palestra de caminho, acusavam a Jesus de feiticeiro e herético. Então, eles ali misturados com aquela multidão de pessoas, eles estavam ouvindo o que eles estavam falando acerca de Jesus e ouviam constantemente acusações contra Jesus naquela condição de feiticeiro e aquele que ia contrário aos preceitos estabelecidos pelas autoridades religiosas da época, ou seja, que consideravam Jesus um herege. E ainda diz na sequência Humberto de Campos que a noite caíra sobre a cidade de Jerusalém, e os dois discípulos, continua a narrativa de Humberto de Campos, os dois discípulos observaram que a expedição de servos e soldados chegava à residência do sumo sacerdote Caifás, onde o Cristo foi recolhido a uma cela úmida, cujas grades davam para um pátio extenso. Então aqui diz Humberto de Campos que Jesus foi preso em uma cela que tinha grades abertas, que as pessoas que estavam do lado de fora, no pátio, estavam vendo Jesus lá dentro, assim como os dois discípulos à distância estavam vendo Jesus ali preso. E aí na sequência, Humberto de Campos ainda nos diz que o prisioneiro, ou seja, Jesus foi trancafiado. Jesus foi trancafiado por entre zombarias e impropérios,
ao grupo reduzido juntava-se agora a massa popular, então em pleno alvoroço festivo nas comemorações da Páscoa. O pátio amplo foi invadido por uma aluvião de pessoas alegres. Eles não estavam nem aí para Jesus, o que estava realmente acontecendo. Eles queriam era comemorar a festa da Páscoa. Pedro e João, diz Humberto de Campos, que Pedro e João compreenderam que as autoridades do templo imprimiam caráter popular ao movimento de perseguição ao Messias. Então eles entenderam que as autoridades ali presentes aproveitaram aquela oportunidade, aquela quantidade de pessoas para dar um caráter popular àquele movimento em relação à perseguição contra Jesus, vingando-se de sua vitória na entrada triunfal em Jerusalém, como uma nova esperança para o coração dos desalentados e oprimidos. Então eles usaram aquela quantidade de pessoas, aquela massa popular, tipo assim, para se vingar de Jesus, porque Jesus tinha entrado de forma triunfante em Jerusalém, sendo aplaudido por todos, e dias depois ele estava aqui nessa condição de um presidiário, sendo acusado de herético, sendo acusado de feiticeiro, sendo acusado até mesmo de ladrão, conforme nos diz na sequência Humberto de Campos, que depois de ligeiro entendimento, o filho de Zebedeu voltou a Betânia, ou seja, João deixou Pedro ali sozinho e foi até o vilarejo de Betânia, a fim de colocar a mãe de Jesus ao corrente dos fatos. Maria estava na cidade de Betânia e João foi lá levar a notícia triste para a mãe que o filho dela, o filho amado, havia sido preso. E aí diz que ele foi até Betânia colocar a mãe ao corrente dos fatos, enquanto Pedro se misturava à aglomeração de maneira a observar em que poderia ser útil ao Messias. Então Pedro ficou ali misturado no meio daquela quantidade de pessoas para ver se teria alguma oportunidade de ser útil a Jesus e demonstrar na prática a Jesus a sua coragem, a sua dedicação a ele. O ambiente, diz Humberto de Campos, que o ambiente estava já preparado pelo farisaísmo para os tristes acontecimentos do dia seguinte. Em todas as rodas de conversa ali daquelas pessoas, falava-se do Cristo como um traidor ou um revolucionário vulgar. Alguns comentadores mais exaltados o denunciavam como ladrão. Então muitos ali, conforme diz Humberto de Campos, estavam acusando Jesus até mesmo de ladrão, além de feiticeiro, também de ladrão. Ridicularizava-se o seu ensinamento, zombava-se de sua exemplificação e não faltavam os que diziam em voz alta que o profeta Nazareno havia chegado à cidade chefiando um bando de salteadores. Então teve gente que fez até esse tipo de acusação a Jesus, que ele tinha chegado à cidade de Jerusalém chefiando um bando de salteadores. O velho pescador de Cafarnaum, ou seja, Simão Pedro, sentiu a hostilidade com que teria de lutar para socorrer o Messias e experimentou um frio angustioso no coração. Então Pedro ficou numa situação bastante complicada, bastante com medo, um frio no coração. E aí ele diz na sequência que sua resolução parecia vencida. Ele ficou ali sem ter o que fazer e a sua atitude foi de ficar quieto naquele momento porque não tinha outra coisa a fazer. A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. Começou a pensar nos seus familiares. Então Pedro, naquele momento de aflição,
naquele momento de dúvidas, o que ele poderia fazer para auxiliar o Mestre Jesus, ele começou a refletir, começou a pensar nos seus familiares. E se acontecesse alguma coisa com ele, com Pedro, como ficaria os seus familiares? Como ficariam a esposa, os filhos dele, a sogra que ele cuidava também da sogra, porque conforme nós encontramos em uma passagem evangélica que Jesus, na casa de Pedro, certa feita, curou a sogra de Pedro que morava com ele. Então aqui ele começou a pensar nos seus familiares, em suas necessidades comuns, ou seja, nas necessidades dos familiares que ele, Pedro, socorria a estas necessidades com seu trabalho de pescador. E aí ele diz que nas convenções de Jerusalém, que ele não poderia, ele começou a pensar também nas leis que eram vigentes em Jerusalém naquela época e que ele não poderia afrontar sem pesados castigos. Então ele chegou à conclusão que se ele afrontasse as autoridades ali em Jerusalém, ele, sem sombra de dúvida, sofreria pesados castigos, com o cérebro fervilhando de expectativas e cogitações de defesa própria, penetrou no extenso pátio onde se adensava a multidão. Aí começou um outro martírio de Pedro, que foi exatamente os questionamentos e as suas negações, conforme a previsão, a premonição de Jesus, que ele já havia revelado a Pedro antes que o galo cante por 3 vezes, antes que o galo cante no início dessa madrugada, tu terás me negado por 3 vezes. Então, quando ele penetrou ali o extenso pátio da casa de Caifás, ele começou a ser questionado. Uma das servas não era uma pessoa que ele pudesse ter medo, uma pessoa influente, uma pessoa de autoridade, mas uma serva da casa se aproximou dele e exclamou surpreendida. Conforme a anotação de João Evangelista, já no capítulo 18, versículos 25 a 27, onde estão anotadas as negações de Pedro. Então, essa serva da casa questionou a Pedro: não és tu um dos companheiros deste homem? Então, a serva da casa reconheceu Pedro, porque já tinha visto Pedro junto com Jesus em suas pregações. Não és tu um dos companheiros deste homem que está preso, que está sendo acusado de um monte de coisas? Indagou, designando a cela onde Jesus se achava encarcerado. O pescador refletiu um momento e, reconhecendo que o instante era decisivo, respondeu dissimulando a própria emoção: estás enganada. Não sou. Ou seja, tu estás enganada. Eu não conheço este homem, não sou companheiro dele. Assim respondeu Pedro à serva da casa. E na sequência, Humberto de Campos anotou que o apóstolo ponderou aquela primeira negativa e pôs-se a considerar que semelhante procedimento aos seus olhos era o mais razoável, porquanto tinha de empregar todas as possibilidades ao seu alcance a favor de Jesus. Então ele, mesmo negando Jesus pela primeira vez, ele ponderou dele para com ele que era a melhor escolha naquele momento, que ele não poderia se revelar naquele momento, porque senão ele não teria a oportunidade de ajudar Jesus. Fingindo despreocupação, o irmão de André, ou seja, Pedro, se dirigiu a uma pequena aglomeração de populares, onde cada qual procurava esquivar-se ao frio intenso da noite, aquietando-se junto de um braseiro. Novamente, um dos circunstantes, reconhecendo-o, o interpelou nestes termos. Então, uma daquelas pessoas que estavam ali em volta daquele braseiro, daquela fogueira, para se aquecerem, reconheceu Pedro
e também questionou a ele: então, vieste socorrer o teu mestre? Então, tu viestes com a pretensão de socorrer o teu mestre? E aí Pedro virou para ele e questionou: que mestre? Não conheço nenhum mestre. Então, este foi o questionamento dele: que mestre? Perguntou o pescador de Cafarnaum, entre receoso e assustado. E ainda ele complementa: nunca fui discípulo desse homem. Então esta foi a segunda negação de Pedro. Que mestre é esse sobre o qual você está falando? Eu nunca fui discípulo desse homem. E aí diz na sequência Humberto de Campos que, fornecida esta explicação, todo o grupo se sentiu à vontade para comentar a situação do prisioneiro. Longas horas passaram-se para Simão Pedro, que tinha o coração a duelar-se com a própria consciência, naqueles instantes penosos em que fora chamado ao testemunho. A noite ia adiantada, quando alguns dos servidores vieram servir-lhes vinho. Um deles, encarando o discípulo com certo espanto, exclamou de súbito: é este! É bem aquele discípulo que nos atacou a espada entre as árvores do horto. Então aqui, neste ponto, um daqueles dos servos do templo que haviam sido atacados por Pedro com uma espada, reconheceu Pedro e disse: é este homem que nos atacou há pouco tempo lá no horto, no momento da prisão do seu mestre. Simão Pedro ergueu-se pálido e protestou: estais enganado, amigo. Vê que isso não seria possível. Tipo assim, eu nem estou armado, nem tenho uma espada. Como? Não fui eu, não conheço esse homem, não estava lá. Tu estás enganado. Responde Pedro, logo que pronunciou sua derradeira negativa, ou seja, a terceira negativa. Os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Então aqui, conforme a previsão de Jesus, conforme Jesus já havia, de forma profética, revelado antecipadamente a Pedro, estava concluído as suas três negações e os galos cantando, anunciando o início da madrugada. E na sequência, Humberto de Campos nos diz, para encaminhar para o encerramento destas belíssimas reflexões acerca da negação de Pedro, mas sem sombra de dúvida que não temos condições de forma alguma e nem competência de julgarmos Pedro, colocarmos Pedro numa condição de um fraco, de um traidor também, assim como Judas. E se fosse eu? E se fosse você? Se fosse qualquer um de nós que estivéssemos ali no lugar de Pedro, será que não negaríamos também para salvar a nossa própria vida? Então, é importante que façamos este questionamento à nossa consciência. E se fosse eu? Será que não teria, assim como já negamos tantas vezes, com certeza, Jesus ao longo da nossa trajetória? Então, Humberto de Campos diz na sequência que Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas. Então Jesus estava lá contemplando Pedro de forma serena, tipo assim: realmente aconteceu, Pedro, você não estava ainda, não está ainda preparado para o sacrifício, tu negaste-me por 3 vezes, mas não se preocupe, eu não te acuso, eu não te condeno de forma alguma, está tudo bem, fique tranquilo. E aí diz na sequência Humberto de Campos, presa de indizível remorso, Pedro, o apóstolo, retirou-se envergonhado de si mesmo. Então ele não pronunciou nenhuma palavra, não se dirigiu a Jesus, além daquele olhar, porque ele estava
intimamente envergonhado com ele mesmo, com a sua atitude, e dando alguns passos alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele, que fora sempre homem ríspido e decidido, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava, abatido como uma criança em face de sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Então Pedro, a partir daquele momento e naquele momento, ele começou a ver de forma diferente a vida e os seus irmãos de jornada, porque muitos, conforme ele entendia, porque muitos eram fracos e ele não perdoava a fraqueza, ele era ríspido, ele era decidido, ele sempre resolvia os problemas. Então aqui Humberto de Campos diz que ele passou a fazer estas considerações e desabrochava uma fonte nova em sua vida, desejava ansiosamente. Ele, Pedro, desejava ansiosamente ter uma outra oportunidade para ajoelhar-se aos pés de Jesus e suplicar-lhe perdão para a sua queda dolorosa, através do véu de lágrimas. Através do véu de lágrimas, nos diz Humberto de Campos, que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Figurou-se-lhe que o Messias vinha vê-lo em espírito, e realmente foi. Jesus, em espírito, foi ali socorrer Pedro. Então, em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias, de todos os momentos. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Realmente eu sou um fraco, perdoai-me. Então Pedro ajoelhou-se ali em frente a Jesus, ao Espírito de Jesus, que se desprendeu ali parcialmente do corpo físico e foi até ele para socorrê-lo à noite. Então Humberto de Campos encerra dizendo: mas nesse instante nada mais viu na confusão de dos seus angustiados pensamentos. Então Pedro ficou ali perturbado, achando que ele tinha apenas imaginado. Mas Jesus realmente foi ali para socorrê-lo, assim como Jesus foi para socorrer Judas quando ele se suicidou. Jesus, espiritualmente, foi socorrer Judas também, onde o espírito estava perturbado. Então ali Pedro viu-se sozinho, Jesus não estava ali. O luar alvíssimo daquela noite que enfeitava de luz as vielas desoladas. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus, quando Jesus lhe dizia: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então ele chegou à conclusão daquela beleza de ensinamento de Jesus, belíssimas palavras, belíssimos esclarecimentos, e ele realmente concluiu dele para com ele mesmo que ele, Pedro, não era perverso, mas que ele era ainda muito frágil. Então assim, nos encontramos ainda frágeis, precisando realmente nos fortalecermos com estes ensinamentos de Jesus e praticarmos. Porque conforme disse Jesus, no final daquela cerimônia de lava-pés, ele disse aos discípulos: se vocês já conhecem estes ensinamentos, ou seja, a humildade, sereis felizes se o praticardes.
Se nós já conhecemos, pelo menos em parte, o suficiente para sermos diferentes, os ensinamentos de Jesus que nós já conhecemos, sem sombra de dúvida, se nos esforçarmos para praticarmos estes ensinamentos nas nossas atitudes do dia a dia, nas menores atitudes, com certeza seremos felizes por praticarmos estes ensinamentos. Muito obrigado a todos vocês, a todas vocês, por mais esta oportunidade, mais uma belíssima oportunidade de refletirmos acerca desses ensinamentos de Jesus. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E no nosso próximo encontro, estudaremos o próximo capítulo, o capítulo de número 27. Já estamos chegando bem próximo do final deste belíssimo livro, porque ele é composto de 30 capítulos, e no nosso próximo encontro estudaremos o de número 27º, que tem como título A Oração do Horto. Com certeza, belíssimos ensinamentos, porque esta oração do horto, conforme nós encontramos no Evangelho de João, é uma oração belíssima. Quando Jesus roga a Deus, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então, até a próxima oportunidade, quando estudaremos juntos este capítulo belíssimo, a oração do horto, o de número 27. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui pretendemos nos reunir mais uma vez, em nome de Jesus, para mais um momento de reflexões.